continuar estudando e aprendendo a respeito dessa temática extremamente importante nesses últimos dias. Aprendendo a servir, de acordo com o fator Josué, ou de acordo com a biografia desse homem de Deus. Quero dizer para vocês que se converteram mais ou menos de 20 anos para cá, 30 anos, até um pouquinho mais, que muitos de vocês, nós temos dificuldades em aprender a servir. Às vezes queremos servir a Deus, servindo a Cristo e as pessoas de qualquer forma. Porque dependendo da escola espiritual em que nós nascemos em Cristo, podemos dizer assim, muitas coisas fora da palavra de Deus estão impregnadas em nosso caráter espiritual. Por isso que nós precisamos ser pessoas dispostas a mudar sempre e aprender. Por quê? A palavra de Deus, irmãos, ela é uma revelação sistemática. Você nunca conhece a palavra de Deus num espaço curto de tempo, numa amplitude geral. Por isso que quando nós nos convertemos ao Senhor, ao cristianismo, podemos notar que a nossa compreensão bíblica no início da nossa caminhada é uma. E com o passar do tempo, com o passar dos dias, na medida do possível que a gente vai, como é que eu posso dizer, crescendo, amadurecendo, cultivando uma vida piedosa, cultivando um devocional diário com Deus, nós vamos tendo uma compreensão ampla das Escrituras. Tanto que isso é cientificamente provado. A partir da 6ª ou 8ª leitura, a pessoa começa a ter uma visão mais ampla do caráter de Deus, prescrito por meio das Escrituras. A Bíblia é o caráter de Deus revelado aos homens, é a moral, a ética, a personalidade do soberano prescrita aos perdidos que somos nós. Então, dependendo da onde você se converteu, dependendo da escola espiritual que você foi educado, pode ter certeza que, na medida do possível, dependendo desse local, nós teremos mais dificuldades em aprender a servir a Deus, a Cristo e a igreja e as pessoas. Por quê? Principalmente quando a pessoa passa algum tempo absorvendo inúmeras informações e ela começa a descobrir que aquelas informações supostamente espiritual estão incorretas, incoerentes em relação à Bíblia, e de uma maneira ou de outra, nesse inteirinho, ela acabou de uma forma ou de outra absorvendo outras informações que acabou acreditando que estava de acordo com a palavra. E aí essa pessoa, ou nós, ou quem vem de algumas escolas espirituais que ensinam um evangelho distorcido,
A pessoa cresce naquele ambiente e ela tem dificuldades, na maioria das vezes, por estar com um caráter formado, a cabeça formada em relação a algumas coisas, de aprender a servir da forma correta. Esse fator Josué, à luz da palavra de Deus, nos ensina como servir a Deus, a Cristo, servindo a igreja e as pessoas, à luz da palavra de Deus, não à luz daquilo que nós achamos que é correto. Eu conheço pessoas que vão à igreja, frequentam comunidades e têm dificuldades de servir as pessoas, servir a Deus. Às vezes querem servir da sua forma, não querem se submeter. Existe uma série de fatores. Por isso que é importante a gente se atentar para a palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina. E nós podemos notar nessa introdução que Josué foi um servidor incondicional de Deus, né? Servindo a Moisés e ao seu povo, principalmente na constituição do seu país, né? Na constituição do seu povo, do povo hebreu, do povo israelita. Foi um homem que serviu incondicionalmente, foi um encorajador, um exortador do seu povo. Josué é um exemplo, é um dos muitos exemplos que nós temos na Bíblia de como nós devemos servir a Deus, servindo a Cristo e a igreja e as pessoas. Então nunca é tarde, irmãos, para aprender. Por isso que eu volto a dizer, enquanto há vida, há esperança. Se você tem vontade de aprender, se você tem um desejo de servir a Deus, servindo a Cristo, a igreja, as pessoas, na obra missionária, então esteja apto, né? E suscetível a aprender, a mudar, né? Para melhor. Porque como eu bem o disse, a revelação de Deus, a palavra, ela é sistemática. A conversão, ela é gradativa. Nós nos convertemos ao cristianismo, passamos a ir à igreja, mas a nossa conversão, ela é gradativa. O abandono do pecado, das coisas desse mundo, das paixões que nós tínhamos no passado quando estávamos, né, cegos e com os sentidos entenebrecidos e obscuros por causa dos prazeres desse mundo. Mas na medida do possível que nós damos um passo para caminhar com Deus, que nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a revelação de Deus e a libertação dele é, na maioria das vezes, progressiva. Existem pessoas, existem casos que eu mesmo pude presenciar ao longo desses anos, de pessoas que tiveram uma conversão assim em questão de dias, mas isto não é uma regra de fé, tá? A revelação de Deus, a conversão de Deus, a palavra de Deus, ela é progressiva. O que você compreende hoje, amanhã você vai compreender ainda melhor, numa amplitude muito mais abrangente em relação ao caráter de Deus. Portanto, irmãos, eu convido a todos vós, eu convido a igreja, os irmãos, né, que têm o desejo de aprender a servir a Deus, servindo a Cristo, a igreja e as pessoas. Porque nesses últimos 30 anos, infelizmente, irmãos, surgiram muitas novidades no cenário espiritual, aonde a igreja, aonde o cenáculo de oração não era mais um cenáculo, ou não é, não podemos também generalizar,
né? Mas uma grande parte, um grande número de pessoas fez dos cenáculos de oração uma casa de comércio, fez do nome de Deus um negócio, fez da palavra de Deus um negócio, fez do púlpito do pastor um gerente de empresa, onde Deus está ali para nos servir, está ali para atender, não é nem as nossas necessidades, como a Bíblia diz, mas está ali para satisfazer os nossos desejos carnais e pecaminosos. Eu volto a dizer, não tenho medo de pregar sobre isso e de ensinar. E isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Jesus não morreu para nos dar dinheiro, casa na praia, nos dar uma vida regalada. Jesus morreu para nos dar salvação, tá? Se você ou alguém que for assistir esse estudo nesse dia ou dias anteriores ou os que virão, que estão pensando em se entrar dentro das comunidades cristãs, não é nem se converter, se convencer, para ver no evangelho uma opção de ter uma vida regalada, de suprir, não é as suas necessidades, mas os seus desejos pecaminosos, e viver uma vida abastada nesse mundo, esquece. Está trilhando a religião, a verdadeira religião, que é Jesus, mas está trilhando para o lugar incorreto, porque o evangelho é um lugar de confronto, de renúncia, de abdicação, volto a dizer. É nós que temos que servir a Deus. Hoje eu não vou a uma reunião. Esses termos que estão usando também, eu vou hoje numa reunião, eu vou assistir hoje um culto. Na realidade está errado. Quando nós nos reunimos nas redes sociais, no nosso lar, estou aqui com a minha esposa, nos cenáculos de oração, nós estamos indo prestar culto a Deus. Precisamos resgatar isso, igreja. Porque senão, eu e você, pastores, obreiros, fiéis, irmandade, se nós não ensinarmos o que é correto aos nossos filhos, aos jovens, né? Eu nunca vi nesse período de conversão minha, nesses últimos anos, uma juventude tão descompromissada com o evangelho, sabe? Estão mais compromissados com show, com entretenimentos, com festividades dentro da igreja, mas uma grande maioria estão totalmente descompromissados com o verdadeiro evangelho, com servir a Deus. Então nós que estamos aqui, nós somos responsáveis pelas futuras gerações. Se assim aprove a Deus e as coisas voltarem ao normal, mesmo ficando para trás esse rastro de sangue, né? Esse rastro de sangue que Deus tem permitido sobre a terra, se Deus permitir, vamos nos alertar, vamos ensinar o verdadeiro evangelho, vamos ensinar aos nossos filhos, né, o que realmente significa o evangelho, que a base do evangelho é a ressurreição do Cristo, é o amor, é o perdão, é a piedade, é a santificação em Cristo Jesus. Então nós somos responsáveis pelas futuras gerações. Vamos supor que Jesus
que o arrebatamento não se dê nesses dias, mas que demore aí 10, 20 anos, eu não sei. Como existem muitos idiotas que estão marcando datas aí e tudo mais nas redes sociais. O próprio Cristo disse que ele não sabia nem a hora e nem o dia que ele haveria de voltar, somente o Pai. Então, vamos supor que daqui 10, 20 anos se deu o arrebatamento. Nesses 20 anos, vamos pregar o que é certo. Vamos ensinar as pessoas a servir, não ser servidos. Hoje a igreja virou um local onde Deus é o serviçal para satisfazer os desejos carnais, pecaminosos, medíocres de pessoas que não se converteram ainda a Cristo. Infelizmente. Irmãos, eu não tenho, graças a Deus, uma doença que eu tenho visto em muitos líderes nesses últimos dias, aonde muitos líderes estão sendo acometidos dessa doença chamada numerofobia. Eu preciso encher a igreja a qualquer custo, fazendo o que for, vendendo indulgências, fazendo de Deus um serviçal para satisfazer os desejos pecaminosos das pessoas, pregando mensagens de autoajuda. Hoje tem até pregadores aí que pregam no mundo inteiro aí mensagens de autoajuda, ganhando dinheiro às custas do evangelho, da palavra de Deus. Eu não tenho essa doença. E eu faço um convite aos pastores, obreiros e líderes. Largue mão disso, peça a Deus para te libertar, dessa doença chamada numerofobia. E aí onde muitos caem nesse engodo do diabo e acabam se desviando das verdades celestiais e servindo a Deus de qualquer forma, adulterando a palavra, se utilizando de recursos incoerentes e desonestos, ensinando outras gerações o mesmo erro. Você errar, irmão, é normal. Agora, permanecer no erro e fazer do erro uma regra de fé, isso é heresia. E heresia é pecado contra Deus. Então vamos aprender a servir corretamente. Eu estou me utilizando da palavra de Deus acerca do fator Josué para que possamos entender melhor um pouco do muito dessa temática de servir a Deus. Poderíamos falar até o arrebatamento da igreja e não esgotaríamos essa temática de como servir. E principalmente essa nova geração, que tem tido muita dificuldade, acha que servir a Deus é ir num show gospel, pular freneticamente igual louco, rolar no chão e achar que está servindo a Deus. E aí segunda-feira volta às mesmas práticas, as mesmas paixões do que as pessoas que não temem a Deus. Por isso eu quero novamente ler com vocês Êxodo 33:11. Eu tinha até me programado em terminar esse estudo domingo. Provavelmente nós estenderemos alguns dias a mais, porque eu quero trabalhar sem pressa para que juntos possamos crescer. Êxodo 33:11, nós lemos a semana passada, mas vamos refrisar. Pegue a tua Bíblia. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, em algumas traduções, seu servo,
Ou em algumas traduções mais contemporâneas você vai achar seu auxiliador. Nunca se apartava do meio da tenda. Moisés foi um servo de Deus e depois ele fez discípulo. Todo pastor, todo obreiro, todo pai tem que fazer discípulo. A gente sabe que nem todos, né, de fato serão todos iguais, infelizmente. Mas assim, nós precisamos nos empenhar como líderes, pastores, obreiros, irmãos, em ensinar o que é certo às futuras gerações, como servir a Deus, como servindo a igreja, servindo as pessoas, servindo aos perdidos. E eu quero, dentro desse contexto, já deixar um primeiro aspecto para nós, né? Para todos quantos estão assistindo essa live, estão cultuando a Deus por meio dessa live junto conosco, na realidade estão prestando adoração ao Senhor no aprendizado da palavra. É o momento que tem onde nós oramos juntos, que nós possamos e outros que ainda também irão de uma forma ou de outra aprender por meio dessa plataforma. Eu quero deixar aqui a primeira aplicação. Um detalhe importante: Josué servia a Deus, servindo a Moisés e o seu povo por amor. Sua motivação era servir seu povo e a sua nação na sua constituição por amor. Se eu não sirvo a Deus, servindo as pessoas, a igreja e aos perdidos por amor, a minha motivação está extremamente longe dos parâmetros da palavra de Deus. Eu preciso rever isso. Preciso rever o que eu aprendi, os meus pensamentos. Eu preciso rever a minha crença, a minha fé, para ver se realmente está alinhada à palavra de Deus. Por isso a importância de cada cristão ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Há muitos anos atrás, um pastor amigo nosso se utilizou de uma pesquisa aonde dizia que 50% dos pastores nunca havia lido a Bíblia uma única vez. Isso no Brasil. Estou falando da igreja brasileira. Aí você vê quantas aberrações que são feitas no nome de Deus. Quantas heresias, seitas, famílias destruídas, machucadas, né? Essa semana mesmo encontrei uma pessoa, voltei a trabalhar, encontrei uma pessoa no trabalho, uma senhora, que diz que nunca mais pisa numa igreja cristã, porque ela conviveu com um falso profeta durante muitos anos. E aí eu tentei remediar, e a gente deve fazer isso, né? Sempre encorajar e ensinar as pessoas nunca generalizar, porque a igreja de Cristo não para, vai bem, está firmada na palavra, mas existem estes que são pedras de tropeço no avanço da evangelização, que não querem instruir e preparar a igreja para servir, viver uma vida piedosa, mas estão preocupados em arrancar a pele das ovelhas. Isso daí é real. Eu quero que você que está me ouvindo entenda que assim como existe a igreja de Cristo estabelecida na palavra, na doutrina, nos dogmas do cristianismo, aonde de fato a base do cristianismo é o amor, a ressurreição de Cristo, a santificação, existem muitos que
se entremeteram no meio da igreja ao longo desses séculos para fazer da Bíblia, do nome de Deus e da fé, uma fonte de recursos. Para que vocês possam ter uma ideia, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Diz assim, ó. Por quê? Mateus 24, 24. Acompanha na sua Bíblia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, olha, eles farão sinais. Para que vocês possam entender, quero aqui abrir um parênteses antes de terminarmos o texto. Nunca vá à igreja buscando sinais, ver alguma coisa, apalpar, porque assim fazem os religiosos incrédulos. Eu quero dizer para você que até o diabo tem poder de fazer sinais. Sinais de mentira, sinais enganadores, mas ele faz. Tá? Então preste atenção, vá à igreja. Assuma um compromisso com Cristo no objetivo do céu, da sua salvação, da sua restauração pessoal e da sua família, da sua casa. Essa deve ser a sua motivação real, porque farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aí que eu pergunto para nós. A Bíblia está dizendo que esses falsos profetas, falsos cristos, né? Falsos obreiros fraudulentos fariam tão grandes sinais que enganariam até os escolhidos. Por isso que nós, que somos a igreja, devemos ter um compromisso assíduo na leitura, não só na leitura, mas também no cultivo a uma vida piedosa. Porque não adianta ler muito a Bíblia e também não ter uma vida de santificação, de oração. Não adianta você orar também por demais e não conhecer a Bíblia. Você vai ser um gigante na oração, mas um anão, um pigmeu no conhecimento bíblico. E assim vice-versa. O que a Bíblia nos chama, e a proposta da palavra de Deus, é que nós tenhamos um equilíbrio espiritual. Devemos comer a Bíblia diariamente, lendo dia e noite. Mas também devemos ter momentos ininterruptos durante o nosso dia de oração, de intercessão. Vai trabalhar, continue orando. Devemos ter dias para nos consagrar, nos abdicar de tudo e de todo tipo de alimento e colocarmos a nossa vida à disposição do reino para termos discernimento, para expulsarmos demônios, para realmente enxergarmos com os olhos da fé aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Existem pessoas que, infelizmente, estão vendo tudo isso como um ataque político. Eu quero dizer para você que tudo isso é permissão de Deus. A ira de Deus já está pairando sobre a igreja e sobre a terra. Então começa a ler a Bíblia. Começa a se consagrar, colocar à disposição do reino de Deus. Você não vai perder não. Você vai sofrer, mas não vai perder. Você vai sofrer por amor a Cristo. Principalmente para vencer o seu maior desafio, que é você mesmo.
né, para servir a Deus, servindo a Cristo, a igreja e as pessoas. Então, precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a primazia, é imprescindível na vida de todos. Ler a Bíblia e praticá-la, eu sempre ensino isso, é uma questão de vida ou morte espiritual e física. Amém? Então, nessa primeira aplicação, Josué servia a Deus, servindo Moisés e seu povo por amor. Sua motivação era servir a sua nação na constituição do seu país por amor. Ele não tinha nenhum objetivo orgulhoso em servir e ajudar o seu povo. E diga-se de passagem, irmãos, que povo difícil. O povo de Israel, nós vamos falar domingo um pouco, ele foi um povo que perdeu as suas origens, a sua crença, a sua fé, a sua cultura, ficou 430 anos cativo no Egito, e quando saiu de lá, saiu cheio de carrapicho, cheio de pecado, de arestas, de coisas ruins, como nós, quando chegamos no Evangelho. Por isso a importância da gente estar apto para ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Então, diga-se de passagem, Josué serviu a Deus, servindo o seu povo, e que povo difícil. Se você ler Gênesis, a partir do capítulo 48, até o livro de Deuteronômio, você vai ver o quanto esse povo deu trabalho para Deus. E o quanto nós, eu e você, hoje a gente põe uma roupa bonitinha, um terno, as irmãs põem uma saia bonita, né? Põe uma maquiagem, tal, a gente fica bonito, mas nós somos miseráveis. Precisamos de Jesus todo dia. Se um camarada disse, não, eu não sou miserável, eu falei, eu sou. Porque o próprio apóstolo Paulo disse, miserável homem quem sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do pecado? Só o Espírito Santo de Deus por meio da palavra. Então eu sou dependente da palavra de Deus. Eu sei muito bem de onde eu saí, da onde eu estou e para onde nós iremos se permanecermos em Cristo Jesus. Então vamos parar por aqui. Então a semana que vem, que é domingo, primeiro dia da semana, às 6h30, nós estaremos dando continuidade nessa primeira aplicação, nesse primeiro aspecto. E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do povo de Israel, né, rapidamente, porque eu quero deixar com vocês 3 aspectos para aprendermos juntos a servir a Deus, servindo a Cristo, servindo a igreja e aos perdidos